Ok. Uma família para pertencer, você que é do YouTube, também agora seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Estamos aí há quase um ano e meio enfrentando a pandemia, mas sabemos que Deus é bom, Deus nunca perdeu, nem nunca perderá o controle de nada, absolutamente nada. Todas as coisas estão postas sobre seus pés, e toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, nós estamos na última mensagem da série Uma Família para Pertencer, e estamos falando nessa semana sobre experiência no Espírito, uma vez que domingo passado foi o dia de Pentecoste. Dentro da família a gente tem experiências boas e ruins, mas temos experiências que nos acompanham para o resto da vida. Também é natural que nós, na vida espiritual, na vida de igreja, na vida com Deus, no relacionamento, na oração a cada manhã, na busca da leitura bíblica, nós também ganhemos experiências com Deus. E essas experiências, elas se tornam um lastro para que nós tenhamos uma vida que glorifique, dignifique ao Deus a quem nós amamos e servimos, e ao mesmo tempo nos faça felizes. Porque a felicidade não está nem no dinheiro, nem numa casa boa, nem num casamento bom. A felicidade está em ter a presença de Deus constante consigo. Então, ser alguém que participa da presença de Deus independe da classe social, independe da renda financeira, independe que aqui uma família tenha, independe do bairro que você mora, independe de qualquer coisa dessa. Deus opera naqueles que o buscam, e ele disse: vocês vão me buscar e vocês vão me achar, se vocês me buscarem de todo o seu coração. Então, para buscar Deus de todo o coração, independe de você ser um nível de grau de escolaridade alto ou não, independe de você ter uma renda que pode ser chamada de classe A ou não, né? Ou a elite, né? A classe empresarial, não importa. Se você é de classe C ou de classe D, mas tem um coração para busca de Deus, Deus vai deixar você achá-lo. E isso é o que faz um homem e uma mulher felizes. Ok? Então, experiência no Espírito. Quando é que a gente tem ela verdadeiramente? Primeiro, quando a gente anda em comunhão com a família da fé. Segundo, quando a gente valoriza, aplaude a experiência no outro, no nosso semelhante, porque a vida cristã é uma vida de uns aos outros o tempo todo, é uma vida de valorizar o outro, né? E se desapegar do si mesmo, não é? Né? Então Jesus disse isso: negue-se a si mesmo e me siga. Então a gente precisa ter essa constante luta dentro de nós mesmos, para que o si mesmo da gente não se sobreponha a tudo. Então não é assim que Deus quer. Então a gente valoriza o do outro. Terceiro, a gente tem uma verdadeira experiência no Espírito quando reconhece a liderança que Deus levantou. Então veja bem, nesse episódio que nós lemos, e o versículo que a gente tem para isso é o 14, diz assim, veja, no episódio de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Esta é a palavra do Senhor, nós damos por ela graças a Deus. Então veja bem, quem foi que se levantou? Pedro. Não foi, quando eu digo qualquer um da multidão, não estou diminuindo essa pessoa da multidão, certo? Mas quando eu digo qualquer um, não foi um que não estava na direção, que não estava na liderança, não foi um que foi chamado por Jesus. Então Jesus tinha muitos discípulos, mas dentre esses discípulos, Jesus chamou 12, nominou, disse: você Pedro, você Simão, você João, você Tiago, você Bartolomeu, você Judas, entendeu? Você André. Então esses ele nominou, ele disse: vocês agora também serão designados apóstolos. Então essa é a liderança que Deus levantou. Então é o seguinte: se você quer uma experiência real com o Espírito Santo, você precisa aprender a respeitar a liderança. Porque eu disse na introdução do sermão que experiência no Espírito Santo não é apenas aquela pessoa que fala em línguas estranhas, ok? A gente acredita na contemporaneidade dos dons, mas a gente não pode restringir as pessoas que têm experiência com Deus àquele que fala línguas estranhas. Não, senhor. Na verdade, alguém pode até falar em línguas estranhas e não ser de Deus. E aí, em falando línguas estranhas, pode se arvorar a desrespeitar a liderança que Deus estabeleceu. Então, isso aconteceu em toda a história bíblica, aconteceu até com o apóstolo Paulo. Imagine só, para não acontecer hoje em dia, acontece. Então,
Se você quer uma verdadeira experiência no Espírito, é preciso respeitar aqueles que Deus colocou sobre você na igreja. Então, e por que isso é importante? Porque seria uma contradição absurda Deus te dar o Espírito dele, que é santo, dentro de você, para você estar vivendo, mancomunando contra os líderes, ou criando partidarismos, ou falando mal dos líderes. Então, seguinte, gente, se a gente não tem coragem, não tem caráter para falar na cara o que a gente pensa, não fale, guarde e vá orar, mas não fale pelas costas, porque isso é do diabo, né? Isso é do diabo. Jesus disse: aquele que não ajunta comigo está espalhando. Então tem muita gente que na igreja que faz isso e termina no ostracismo, termina no esquecimento, termina sendo um nada. E Deus não quer que a gente seja um nada. Deus quer que a gente seja alguém relevante para o seu reino, alguém que possa viver experiências no Espírito, mas não que sejam experiências meramente humanas. Falar em línguas para muitas pessoas é apenas uma experiência humana. Então não há como você pretender ter experiência no Espírito de Deus e ao mesmo tempo ser um rebelde contra aqueles que Deus colocou para liderar você, ok? Então, em linhas gerais é isso. Quem foi que se levantou ali para falar em nome de Deus? Pedro. Quem era Pedro? Um dos apóstolos, um dos 11, era um dos 12, só que um bateu as botas porque fez besteira. Então Pedro se levantou e falou, e explicou o que estava acontecendo. Então havia perguntas a serem respondidas ali? Claro que sim. Todo mundo tinha ali um monte de gente, um vento, um som de um vento impetuoso, mas não era um vento, né? Apenas um som, um barulho parecido, uma imagem como se fosse línguas de fogo, mas não era língua de fogo sobre as cabeças. As pessoas viram isso. E as pessoas começaram, aquelas pessoas ali que estavam no cenáculo, começaram a falar em outras línguas. E aquelas pessoas estrangeiras que estavam ali visitando, imagina Nova York de hoje, e um cara chega ali e começa a falar, e ele fala e todo mundo entende na sua própria língua. É claro que chama atenção, chamou a atenção das pessoas. E aí Pedro disse: peraí que eu vou explicar. Quem foi que se levantou? Pedro. E quem era Pedro? Um apóstolo. E quem designou Pedro apóstolo? Jesus. Entende? Então você não pode pretender, escute isso, você não pode pretender viver experiências no Espírito se você tem dificuldade com a liderança que Deus estabeleceu sobre a sua vida, e se isso é orfandade, e se você questiona essa liderança. Então Miriam e Arão questionaram a liderança de Moisés, Alexandre o ferreiro questionou a liderança do apóstolo Paulo, e assim o próprio irmão, o próprio filho de Davi questionou a liderança dele, do pai, do rei Davi, e essas pessoas pagaram um alto preço por isso. Então não pretenda ter experiência com Deus e ao mesmo tempo ser um rebelde em relação à liderança que Deus levantou sobre a sua vida. Pedro levantou-se com os 11 e dirigiu-se em alta voz à multidão. Veja, alguém precisa se levantar, e Deus não deixou isso solto, né? O próprio Jesus, no começo do seu ministério, tinha chamado aqueles 12 e nominou eles. Isso agora são apóstolos, são mensageiros meus. Então é contraditório ter experiências com Deus e ao mesmo tempo contestar aquilo que Deus está fazendo. Não é? Você não acha que é contraditório, não? É contraditório totalmente. Então eu tenho experiência com Deus, ao mesmo tempo estou questionando aqui o que Deus está fazendo. Então, e ainda diz assim: Deus falou comigo. Ainda diz que Deus falou. Então, na verdade, tem muita gente aí que está falando abobrinha e dizendo que foi Deus que falou. Ok? Muito bem. Isso é parte das infantilidades que existem nesse tema pneumatologia, né? O estudo do Espírito Santo, descobrir a ação do Espírito Santo, a contemporaneidade da ação do Espírito Santo para nós. Então tudo isso tem muita meninice nesse assunto, e essa é uma delas, né? De questionar aquele que Deus colocou para dirigir a sua igreja. Beleza? Muito bem, vamos orar. 8:02. Vamos orar. Hoje nós temos uma reunião importante com os novos membros da família Ressurreição, às 18h45. Deixa eu falar aqui sobre o decreto 50.752, que começa a vigorar hoje. Diz o seguinte: sábado e domingo não tem atividade, então a gente não pode ter culto no domingo, ok? Primeira coisa, nosso culto no domingo vai ser apenas online. O culto das 10 presencial e os da 4h30 presencial não existe mais nessas 2 semanas, né? Não existe mais, é exagero, mas nessas 2 semanas, domingo 30 e domingo 6 de junho,
não haverá culto presencial, ok? Quinta-feira está mantido, quinta-feira não muda nada. Quinta-feira a gente tem culto, amanhã tem culto, na outra quinta tem culto, ok? Domingos não, os 2 domingos seguintes. Isso é parte do novo decreto do governo do estado. Então a situação está pior no Agreste, mas aqui também tem esse aperto aí, ok? Então domingo que vem não teremos culto presencial, apenas o culto online às 16h30, mesmo horário. Hoje nós temos reunião com a turma de inscritos que vão fazer parte da família Ressurreição. Então, infelizmente, por isso, a gente não vai ter a confirmação neste domingo, né? Porque é proibido. Então, a gente não vai fazer isso, não vai desrespeitar as leis. Então, a gente vai anunciar a vocês a nova data que a gente decidiu, ok? E por que decidiu essa nova data, tá certo? Hoje, 18h45, terminando pontualmente às 20 horas. Tem uma live hoje, às 20 horas, muito importante, uma live muito importante. Você pode procurar o Instagram do Bispo Miguel Shoa, ou você pode procurar da Igreja Anglicana do Brasil. Vai ter uma live falando sobre a questão LGBTQ, questão homossexual, como é que a gente pensa, a união de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso vai acontecer hoje às 20 horas. Essa live acontecerá com o Bispo Miguel Shoa e com o Reverendo Eric Rodrigues, da nossa Igreja Âncora lá em Vitória, no Espírito Santo, ok? Vale a pena. Então eu vou estar lá também, então 8 da noite. Então a minha reunião é 18h45 às 20 horas com os novos membros da família da Ressurreição, e às 8 horas, às 20 horas, teremos essa live importantíssima. Eu divulguei por aí, está aí, divulgado aí nas nossas mídias, ok? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pelo teu Espírito que age em nós, em concordância com tudo aquilo que o Senhor tem feito, inclusive no levantar de lideranças que pastoreiem o teu rebanho aqui na terra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito que nos faz avançar a despeito de qualquer coisa. Abençoa, Senhor, este dia, que seja ele todo na tua presença, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz. E a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a família de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Beijo no coração, até amanhã, 7h30.